E aí pessoal, boa noite. Voltando aí para nossa segunda aula aí do curso básico de Espiritismo. Ontem nós falamos sobre o advento do Espiritismo, aquilo que vem antes. Vocês ficaram sabendo das irmãs Fox, ficaram sabendo das mesas girantes. Agora nós vamos falar de um pedagogo, escritor, nascido em Lyon, em Lyon, França, no dia 3 de outubro de 1804. De nome Hippolyte Léon Denisard, chamado de mais pensamento do pseudônimo. A gente vai contar um pouquinho dessa história aí, como é que apareceu essa história para ele de Allan Kardec. Por que ele não assinou Professor Rivail, pedagogo, famoso, conhecido. Então, esse senhor ali, uma das figuras que nós temos, né, uma das imagens que nós temos dele, é que organizou. Por isso, codificador, aquele que organiza, aquele que prepara, aquele que fez com que fosse possível nós estarmos falando aqui hoje da doutrina dos Espíritos. Então, foi com ele que as coisas começaram. Lembra que ontem, quando eu falava que as mesas girantes, né, era aquele coqueluche, aquela coisa, ele chamado para ir assistir um dos casos não foi. Assim, ele estudava os fenômenos do magnetismo e aquilo ele achou que era bobeira, cadeira, mesa, respondendo as coisas. Ele preferiu não ir, né? Ele deixou para lá. A gente tem que pensar que o professor Rivail era um homem da ciência, né? Como pedagogo, ele produziu, já era famoso naquela época. Então, se ele nasceu em 1804, 55, né? Ele tinha 51 anos, ali ó, jovem senhor, né, de 51 anos ali, quando ele foi convidado a entender que havia alguma coisa ali. Ele não foi no primeiro momento, não foi. Ali ele foi chamado em 1854, quando começa as questões das mesas girantes lá, ele não vai. Mas em 1855 ele foi. Ele foi lá e ficou intrigado. Como todo pesquisador, né? Ficou intrigado. Mas como é que pode? Como é que pode dar respostas inteligentes sendo uma cadeira, uma mesa? Não, alguma coisa tem aí. A princípio, né, começa a entender que poderia ser as questões, como é que se diz? Sobre o magnetismo, né? Mas quando começa a responder, já faz dá um outro parecer para ele. E ele começa a ficar curioso sobre isso. Convidado pela família Baudin a conhecer assuntos mais sérios, não do que aquelas frívolas que aconteciam ali. A gente tem que entender, estamos falando ali de 1855, século XIX ainda, aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que entender o positivismo ficando muito forte, né? Vindo do iluminismo, né? A ideia do ser racional, da ciência provar tudo, que tudo tem uma causa, todo efeito tem uma causa, como ele acaba de ver que a mesa estava respondendo, opa, esse efeito aí tem uma causa primária, vamos buscar a causa. Então ele começa a criar aí uma metodologia toda preparada para entender o que estava acontecendo ali. Então ele é convidado para essa reunião e ele vai. E nessa reunião ele fica sabendo que teria um compromisso muito sério a ser feito. E se ele estava preparado. E aí começa aí o grande trabalho de Allan Kardec, que se você for pensar, de 1855 a 1869, quando ele desencarna, morre, falece, foram 14 anos. 14 anos de um trabalho profícuo, deixando algumas das mais obras, de várias obras, né? Nós, espíritas, falamos das 5 obras entende como o Pentateuco Kardeciano. Isso é interessante, hein? Porque é a partir daí que a gente vai entender toda a obra, todo o trabalho. Nesse período de 14 anos, ele fez 11 publicações. Mas nós... porque assim, ele tem 5 obras. Tem o Livro dos Espíritos, a principal, que é lançado no dia 18 de abril de 1857. Ele traz então o Livro dos Espíritos, que é o marco inicial aí, de todo o trabalho espírita. Ele sai na sua primeira publicação com 501 perguntas.
Depois ele faz uma revisão, um novo relançamento, e aí sai ali com as 1019 perguntas e respostas. Foi assim que os espíritos... ele analisava, observava, experimentava as perguntas que ele fazia para os espíritos. Então o livro dos espíritos é dividido em quatro partes, né? É legal a gente sacar isso, né? Porque isso aí foi uma sacada que eu tive. Olha que incrível isso aí. Eu tive uma sacada do livro dos espíritos fazendo uma palestra. Eu tenho um hábito aí, quem me conhece há alguns anos de palestra sabe que eu não tenho essa tem de se interromper. Até porque, né, vamos combinar que as pessoas entendem que palestra não pode ser interrompida. No final, o palestrante vai e responde e tal. Eu tenho um pensamento diferente, porque eu acredito o seguinte: a casa espírita tem que propor o ensinamento. E se naquele momento eu for interpelado, né, para uma questão pertinente àquilo que eu estou falando, é claro que eu vou responder, sem problema algum. Quando não, eu peço para a pessoa esperar um pouquinho, que no final da palestra eu falo para ela. Acontece desse jeito. Eu penso assim, eu trabalho assim, e são alguns anos de palestra que eu faço desse jeito. Então eu estava fazendo uma palestra lá no Força e Luz, uma casa espírita, né? Os meus amigos aí do Vitor Guedes, por exemplo, conheci ele lá nessa casa. E naquele momento, uma senhora me pergunta assim: você está falando aí, Anderson, que o livro dos Espíritos é o livro mais importante para a doutrina espírita. Então por que a casa pede para você só passar... pede para nós lermos só o Evangelho segundo o Espiritismo? Olha só essa questão perspicaz. Se fosse um jogo de xadrez, né, era aquele cheque. Mas não era o mate ainda, era só um cheque. Ó, você está em cheque. Quem conhece lá o Força e Luz sabe que é uma casa ali, cabe mais 120 pessoas. Nesse primeiro espaço, cabiam umas 90, eu acho, e mais o restante aqui do lado, que era uma casa que eles alugam, né? Do lado, e abriram um espaço para casa. O pessoal da direção tudo ali. E eu tenho o hábito de andar, né? Fazendo a palestra, conversando com a galera e tal. De boa. Quando essa senhora me faz essa pergunta, eu tô voltando aqui, eu falei, poxa vida, e agora? Se eu falar que o livro dos Espíritos que é o mais importante, ela vai falar que a casa está errada. Se eu falar que o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou me contradizer falando que o livro dos Espíritos não é o mais importante. Olha só essa sinuca. Rui Chapéu, que desencarnou há pouco tempo, que Deus tem em bom lugar, fica naquela sinuca de bico. E eu tô vindo aqui andando, presta atenção, tô andando aqui. Quem conhece lá o Força e Luz, sabe que tem uma lousa lá. Tem uma lousa no Força e Luz. Eu dividi a lousa em 4 partes. Aí falei pro pessoal assim, e lógico, né? Tava falando, respondendo ela, mas respondendo todo mundo. Inclusive o pessoal da direção. O livro dos Espíritos é a lousa. O livro dos Espíritos é a lousa. Nessa primeira parte aqui, nós temos a Gênese. A história, o começo, a pergunta: o que é Deus, como foi tudo criado. O mundo dos Espíritos, parte 2 do livro dos Espíritos. A parte 2 do livro dos Espíritos. Livro dos Médiuns. As leis morais, parte 3ª. Onde está o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a partir da questão 615. E nós temos ali o céu e o inferno. Gente, na boa, é claro, eu já tinha estudado o livro dos Espíritos assim particularmente, ainda lembro até de onde eu estudei, que teve uma discussão assim uma vez, ainda era mais jovem, foi lá em Araras, com o pessoal da evangelização infantil do Centro Espírita Laços Eternos. E nós tivemos um estudo assim parecido com isso. É claro que na hora que a moça me perguntou, não vinha de bate-pronto, mas na hora me veio na memória tudo isso. Então, eu saquei o que poderia ser. Então, eu coloquei lá para ela. E aí falei para ela: o livro mais importante da doutrina dos Espíritos é o livro dos Espíritos, porque o livro dos Espíritos contém todos os demais. Eles pedem mais o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nesse livro são e vamos entender os processos que nós estamos vivendo hoje, atualmente. Expiação e provas, lei de destruição, lei de progresso, lei de conservação. Os problemas que nós vivemos no dia a dia, nas questões morais, estão ali. E é ali que a gente tem que começar a perceber.
Sacou? O livro mais importante é o Livro dos Espíritos, porque a partir dele é que se começa a doutrina dos Espíritos. É a partir dele que você... Um neologismo, palavras criadas naquele momento. Espíritas, espiritistas e espiritismo. Então, para vocês que estão fazendo o curso aqui, vocês têm que entender o seguinte. Espírita, espiritista e espiritismo são palavras criadas por Allan Kardec para explicar aquele novo momento que estava sendo criado. Então não dá para o nosso amigo umbandista falar que ele é espírita umbandista. Não, ele é só umbandista. Eu sou espírita candomblessista. Não, você é candomblessista. E não há mal nenhum nisso. Mas a gente não confunde as coisas. Eu sou espírita de mesa branca. Depende, se a mesa tiver roxa, é mesa roxa. Espírita não tem mesa, né? Qual é a linha? Uma vez perguntaram, qual é a sua linha, irmão, de espírita? Eu falei, não é linha não, é lã. Lã? Allan Kardec. Allan Kardec é só um, não tem esse negócio de linha. É lã. Allan Kardec. Então Allan Kardec organizou a doutrina dos espíritos para nós entendermos ela. Codificou. O sinal ficou ruim, né? Bom, vamos lá. Espero que... Voltando aqui na live e continuar falando desse senhor aqui, nessa proposta que a gente colocou de falar de Allan Kardec hoje. Então, o professor Hipólito Leão Delisar Rivaio é chamado por curiosidade de conhecer as mesas girantes. Era o coqueluche da época, como eu falei na aula passada. Ele vai até lá e percebe que o que ele vê lá tem alguma coisa interessante ali. Se todo efeito tem uma causa, qual seria a causa daquelas respostas inteligentes ali? Então ele vai lá estudar, começar a pesquisar. Nessas pesquisas dele, ele é levado à família Baldan, que tem um estudo mais sério. E foi muito bacana. Quando ele vai até lá, ele fica... Imagina você, vamos colocar no lugar dele. Você tem uma oportunidade aí de... deu uma travada. Parece que voltou, né, ali? Vamos ver aí se eu continuo aqui. Eu acho que até onde eu lembro até onde eu falei. Eu não falei nada depois daquilo. Eu estou voltando aqui. Eu falei de Kardec, está falando dos livros, da experiência que eu tive de entender que o Livro dos Espíritos é o livro mais importante da codificação, que carrega os outros 4. Porque, assim, das 11 publicações que ele fez, os 5 livros são o que a gente fala para os espíritas todos conhecerem. O Livro dos Espíritos, lançado em 1857. O Livro dos Médiuns, lançado em 1861. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, O Céu e o Inferno. E em 1868, a Gênese. Olha que engraçado. Então, naquele dia que aquela senhora me faz a pergunta lá, eu entendo que quando você vai indicar o Livro dos Espíritos para alguém ler, não indica a parte mais complicada. A pessoa, vamos combinar, né? A pessoa está entrando no centro espírita. O que está levando ela lá pode ser uma frustração, pode ser uma rejeição, pode ser uma canseira, que está cansada da vida, não tem mais interesse em nada, está acomodada, está passando por uma crise financeira, uma pressão financeira, e ela não está entendendo que ela precisa dar mais que receber. Quem me conhece sabe que essas chaves aí, no outro livro que eu falei, que não tem nada a ver com o espiritismo, fala disso. Quando a pessoa chega à casa espírita, ela está com esse problema. Fazer um curso é para ela entender tudo isso e passar por isso, resolver essas paradinhas aí. Então, se você leva para ela, lê o Livro dos Espíritos, a questão que é Deus, não vai responder para ela. Até porque ela já tem uma ideia do que seja Deus. Então não vai funcionar. O que vai funcionar? Você começar... Quando você... Para vocês que estão tendo aula comigo aqui agora, vamos ser coerentes como Allan Kardec era conhecido como bom senso encarnado. Vamos usar o bom senso. Se você tiver que indicar o Livro dos Espíritos, se a pessoa só tem um Livro dos Espíritos para estudar, pede para ele começar com a parte 3ª do livro, questão 614 ou 15. Depois vocês conferem aí, 615, que vai falar das leis morais. E ela vai entender muitas vezes por que ela está passando por um momento tão difícil. Quando ela começa a ver das leis morais, ela vai ver, por exemplo, a lei de conservação, para nós agora, nesse momento de pandemia. A lei de conservação, que a gente precisa passar por tudo que nós estamos passando e passar bem. Depois você vai ver a lei de destruição, procede a lei de progresso, tudo que está acontecendo, os flagelos e tal, tem um porquê para nós progredirmos, está tudo lá. Kardec analisava, experimentava, observava e classificava as situações. Nós vamos aprender com Kardec, então, a partir desse momento, uma questão da comunicação com os espíritos. Os espíritos queriam se fazer presente. Lembra que eu falei de ontem, da aula passada? Houve segundo Arthur Conan Doyle, o pai do Sherlock Holmes, espírita, hein?
ele falava que existia uma invasão organizada pelos espíritos. Porque, segundo informações, mais de 1000 centros espíritas davam o questionamento, as respostas para Allan Kardec das perguntas que ele fazia. O mundo todo no globo. Se a doutrina espírita viesse só por uma pessoa, ela podia ser falha. Ela ia ser claudicante. Ó, claudicante é bom pra vocês. Vocês não sabem o que quer dizer claudicante, né? Claudicar é mancar, dar mancadinha, pisa na bola. A doutrina espírita não tem isso. Por isso que ela é forte e destrutível. Ela só tem 163 anos, é isso, né? 163 anos. Completa no dia 18 de abril de 1857. E por ter 163 anos, ela é muito nova. Muito nova. Mas ela é muito coerente. Tem que ter coerência. Kardec não... ele não se contradiz. Então, quando eu estava falando lá, espírita, espiritista, espiritismo são palavras cunhadas naquele momento. Nós não temos a necessidade de falar que nós somos kardecistas. Mas por que a gente fala? Para não dar confusão. Até uma psicografia que eu recebi uma vez, e o espírito sabe que eu tenho esse... Ah, não, gente, não precisa falar kardecista. Isso é muito legal, né? Porque as pessoas que me conhecem sabem que eu não gosto de usar esse termo kardecista. E de repente eu faço uma psicografia e escrevo kardecista. Ô, Anderson, falou que você não gosta dessa palavra e colocou ali. E o espírito é tão coerente na mensagem passada, e ele sabe da minha maneira de pensar, que ele coloca lá, para não dar confusão. A gente fala que é kardecista para não dar confusão. Até porque para explicar que ó, não é isso, não é aquilo. Mas esse senhor aqui, eu costumo dizer, eu sou espírita e como Chico Xavier. As pessoas estudaram Chico Xavier, então dá para entender melhor. Mas voltando aqui, 10 minutos para encerrar essa livezinha aqui que a gente começou. Então o professor Hipólito Leão Danizar vai até a família Baldan, já tem algumas perguntas prontas que o seu Baldan oferece para ele. O que é legal aí, a gente vai falar sobre isso mais, eram as filhas deles, que eram as médiuns, que auxiliaram nas perguntas feitas. E Kardec, quando adentra lá, segundo Canuto Abreu, no livro que eu li, ele vai falar o seguinte, ele foi lá que Sócrates, já que os espíritos iam vir responder, e ele era muito fãzão mesmo de Sócrates, ele pediu que Sócrates desse a resposta. Porque Sócrates falava da verdade e ele queria que a verdade se apresentasse naquele momento. Olha que legal. É igual a gente, né? Não sei se algum de vocês aqui já tiveram a possibilidade ou foram falar com algum espírito. A gente vai entrar nisso mais na frente nas aulas que vem. Mas se você tem a oportunidade de falar com um médium, com um espírito, a gente chama de mediunizado. E aí, qual pergunta você faria? Com certeza, como Kardec, para que a verdade se estabelecesse. Não é isso que você faria? Kardec fez igual. E o que foi mais bacana? É apresentado então para ele o compromisso e a missão que ele tinha. E ainda, quando assina, o Espírito não assina como Sócrates, como Jesus. Ele responde, o Espírito de verdade. Alguns, não vou entrar nessas questões polêmicas, não, ele assinou o Espírito da verdade, não de verdade, mas enfim, Espírito de verdade, vamos deixar assim. A gente vai falar para ele do compromisso dele. E quem conhece Sócrates sabe que Sócrates falava da verdade, que a busca pela verdade era primordial. Então Kardec inicia seus trabalhos em 1955. 2 anos depois, em 1857, está pronta a obra. E o professor Rivail, sabendo o que tinha acontecido com as irmãs Fox, lembra que eu falei até do lixamento lá no salão, no Corinthian Hall, que elas passaram, o sofrimento que elas passaram na vida delas, uma se tornou até alcoólatra. Isso aconteceu. Falaram que... Aí que vem essas histórias que todo mundo fica sabendo, que quem mexe com o espiritismo fica maluco, fica louco. Não é nada disso. A gente vai desmistificar essas ideias aqui no curso. Mas era proteger as irmãs Baldan, a menina Hermance Dufour e a Jafé, que participaram ativamente com ele das questões que eram elaboradas e respondidas. Ele então também viu que aquela hora toda a vaidade do homem, ele já era famoso, pedagogo, famoso, do professor Rivail tinha que desaparecer. E naquele instante, então, surge Allan Kardec, que segundo os espíritos lhe informaram, era o nome de um druida, de um sacerdote druida, do qual ele havia sido numa encarnação passada. Mediunidade, encarnação, espíritos. Também estamos aí com temas que normalmente a gente... Peraí que eu já te respondo, velho. Então, se eu vou dar continuidade depois da pandemia,
Eu penso que sim. Vamos dar esses 20 dias seguidos aí. Salvo acontecer alguma coisa. Às 7h30 a gente vai estar falando isso aí. Eu espero que vocês também tragam as dúvidas, né? Eu tô contando histórias aqui que eu daria e falaria num curso básico. No curso básico na Casa Espírita tem muito mais informação. E tem porque vocês na hora falam, na hora vocês perguntam as coisas, então a gente traz mais coisas. Eu tô te dando aquilo hoje, aqui, oferecendo a todo mundo que tá aqui, velho, o que é básico no Espiritismo. Mas talvez a gente faça. A gente também não sabe o que tá acontecendo. O legal da live é essa interação que eu tenho com vocês. Feedback aí, eu vi que a galera chegou, tem bastante gente aí, a Fernanda, a Lilian, o Dudu, a Andrea, a Carolina chegou agora, a Jéssica também. Então, isso aí vai ficar parado aí para as pessoas estudarem depois. O que eu tenho que passar aqui é importante para vocês, questões. Então, Kardec surge, um dia, eu fiz uma pergunta pegadinha uma vez, quando nasceu Allan Kardec? Quando surge Allan Kardec? E as pessoas colocaram lá, no dia 3 de outubro de 1804. Não, 3 de outubro de 1804 nasceu o pequeno hipólito Leão Denisard Rivail. Kardec vai surgir com o Livro dos Espíritos, porque até então ninguém sabia quem era Allan Kardec, que é o pseudônimo de Rivail. Mas Kardec e a doutrina espírita surgem na mesma data, 18 de abril de 1857. Vão ser de 55 a 1869, são 14 anos de trabalho profícuos, de pesquisa, de estudo, de entrega. Eu indico todos vocês saírem daqui, tem uma palestra do SEI mais tarde aí pelo Vitor, mas depois que ir na palestra, vão atrás, eu acho que tem na Netflix o filme Allan Kardec, não sei quem aqui já assistiu, quem assistiu a cena aí quem já assistiu. O filme tá bacana, tá completo, sobre o Rivail. E passa o temor que ele tinha, né? De não ser. Porque ele chega um momento que ele vai falar, mas será que eu consigo? Será que eu vou conseguir dar conta? O que os espíritos respondem? Oh, se você não der conta, outro dá. Na vida da gente é assim também. Às vezes você fica enrolando naquilo que você tem que fazer e não faz. Você fica enrolando. Aí chega alguém e faz. Aí você fala, nossa, tava com aquela ideia de fazer. A pessoa foi lá e fez. Tá vendo? Então, a gente tem que começar a sacar. Tá na Netflix. Assiste. Faz parte da aula. Se eu estivesse dando uma aula no centro, era certeza que eu ia levar esse filme pra gente assistir e discutir algumas questões. Tem umas, assim, se a gente se aprofundar nas questões do filme, principalmente no movimento espírita, que mais tarde eu vou falar sobre isso lá na frente, sobre Chico Xavier e tal, tem umas coisas muito legais aí. Da polêmica, que foi a questão de que Chico Xavier era Allan Kardec ou não. Mas não é a hora ainda. A hora hoje é só saber que ele é considerado o codificador da doutrina dos espíritos, não fundador, que espírito, espiritismo e espiritista são palavras cunhadas naquele momento, então todos nós somos espíritas. Kardecista é pleonasmo, quando a gente fala. Se alguém não sabe, para quebrar a questão de semântica, uma vez o Vitor Guedes até falou isso para mim e tal, entendi perfeitamente, mas eu prefiro... Oi Miriam, tudo bem? A Jéssica também assistiu, a Helena também. Assistam esse filme. Filmaço. Fez um ano que o filme foi pro circuito. Foi na mesma época dos Vingadores. Por isso que eu lembro bem. Até tirei uma foto. Quem lembra do Facebook aí sabe. Sim. Acabando a minha live aqui, falando dessa aula de hoje, entre no YouTube, na aula da Sociedade Espírita Inspiração. Depois eu vou colocar... Aí, o Vitor tá aí. Ô, Vitor, coloca pra mim o link da sua palestra das 8 horas. Faz favor, coloca aí pra mim. Porque acabando aqui, vocês já vão pra palestra dele. Que vai ser legal. É a sequência do nosso trabalho. E nesse momento, Luiz, a gente tá já em vibração. Porque das 8 horas às 9h30, o SEI teria atividade. Então os trabalhadores do SEI, nesse momento, já entram nesse momento de vibração e oração pro melhor, pra ficar melhor. A gente vai estudar muito aqui, gente. Em 20 horas eu vou falar muita coisa. O básico, né? O Pentateuco ali, kardeciano, que são os livros, eu estou dando aqui. Mas vão vibrar. Vocês que estão nesse momento, entra na palestra do Vitor, que tem uma oração. Tem a oração de Chico Xavier lá, já vai começar com a oração do Chico. Vocês vão sacar as coisas que estão acontecendo. Vamos vibrar para esse momento. Muito feliz com a presença de vocês. Esse material está aqui. Eu acho que eu dei todas as informações que eu gostaria de falar de Allan Kardec. Tem muito mais coisa. Obras Póstumas é o melhor livro. O Vitor colocou o link da nossa palestra do SEI,
Terminou essa, já vai entrar lá e dar essa continuidade na palestra dele aí. A palestra do Vitor é sempre... Sou suspeito de falar porque eu gosto muito, né? Porque ele te dá a informação de onde foi tirado, ó, essa parte do livro, foi esse livro, foi isso, tudo pesquisar. Vale a pena assistir. E é da nossa casa, isso que é melhor ainda, né? Fazer o corporativismo aqui. Mas, para finalizar, 31 de março de 1869, Allan Kardec então desencarna. Desencarna como um aneurisma. Cuidava ele dos livros, porque haveria no dia 1º de abril a inauguração da livraria, a primeira livraria espírita do mundo. E ele, cuidando dos livros, pela manhã, sofre um rompimento de uma veia na cabeça e vinha desencarnar, vinha morrer. Em 1869. Kardec não se suicidou, como alguns amigos nossos infelizes de outras denominações religiosas falam. Kardec não morreu louco. Kardec simplesmente, em estafa, cansado, porque exigiu muito dele, rompeu uma veia no cérebro e ele veio a desencarnar pelo aneurisma. Então o codificador é enterrado no dia 2 de abril de 1869. É muito engraçado isso. Marca essa data aí, 2 de abril. Porque ele não foi enterrado no dia 1º de abril. 1º de abril, o que aconteceu, Anderson? Amélie Boudet, a sua esposa, inaugurou a livraria que ele estava preparando para inaugurar. Por isso que tinha muita gente no velório de Allan Kardec. Porque eles vinham não para um velório, olha que coisa, eles vinham para a inauguração da livraria. Camille Flammarion foi quem fez um discurso, e tá aí, é só jogar na internet que você vai ver, um discurso sobre o codificador, e que foi enterrado num cemitério, e mais tarde foi levado para aquele cemitério famoso, eu não vou lembrar o nome agora, aí tem um totem, um monumento lá a Allan Kardec. Mas enfim, a gente vai trazer mais essa informação durante os 20 dias de aula, nós vamos falar mais. Eu encerro por aqui, na certeza que o Amparo está conosco. Clique aí no link do Vitor e vão para a palestra e a gente volta. Hoje eu acho que eu não vou fazer o bate-papo sem fins lucrativos que eu faço aí todo dia. Hoje eu tive que dar uma saída aí para acompanhar uma amiga irmã e tudo corrido. Mas, gente, é isso. Allan Kardec é o codificador e é assim que ele tem que ser lembrado. Nós vamos falar mais dele durante o curso. Bom, dúvidas? Deixe as perguntas aí. Até amanhã tem mais. A gente vai fazer a terceira aula. Abraços. Valeu mesmo.